Minhas vidas, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou falar aqui para vocês um grande testemunho, né? Já tinha dito aqui que eu ia falar, né, aqui no canal. Foi o dia em que a gente, né, aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo e acredito, claro, que isso acontece e já aconteceu com muitas pessoas, né? Uma situação bem complicada, uma situação difícil, uma situação em que não é bom, né? Claro, mas quando a gente tem Deus na vida, quando a gente serve a Deus, quando a gente tem Deus na vida, Deus ele não te deixa faltar nada. Deus ele não te deixa faltar nada. E conforme o tempo, você sabendo agradecer, você sabendo pedir e agradecer pelas bênçãos alcançadas todo santo dia, Ele vai dar tudo aquilo que você precisa e até mais um pouco. Então vou contar aqui pra vocês o dia, né? Eu era criança, gente. Eu era criança, né? O dia em que a gente não tinha nada, sabe? Não tinha nada pra comer. E eu presenciei tudo isso aí. E todas as vezes quando eu lembro e encho o olho de água, sabe? Me dá vontade de chorar. E só a única coisa que vem na minha mente é gratidão de Deus, né? Gratidão. Eu só sei dizer, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Eu É a única coisa que eu sei dizer quando me vem isso aí na mente, né? Esse dia. Gente, a gente morava num lugar que era um barracão. Era um barracão. E, moça, era um barracão assim de forquilhas enorme, sabe? E hoje eu amo tanto aquele lugar. Infelizmente, o fogo, né, que veio da serra pegou lá no local. E aí o fogo, né, atingiu também o barracão onde a gente morava. E infelizmente virou tudo cinza, né? Tanto que um tempinho desse eu fui lá e quando eu vi, só me deu vontade de chorar e eu chorei muito, né? Eu fui com meu irmão, o Cauã, aquele que a gente fez um vídeo aqui pro canal um dia desse, um tempinho desse, parece que já tem um mês ou 2 meses. A gente fez um vídeo aí fazendo uma jantinha aqui. Pois é, a gente foi lá. A gente morava, gente, o nome do lugar era Flora Brasil, né? Uma plantação de eucalipto. Aí meu pai, ele era tipo encarregado dos peões, né? Não era gerente não, gente, não era gerente não. Ele era tipo encarregado dos peões e a gente morava lá, a gente morou lá por 12 anos. Foi 12 anos. E a gente morava num barracão e assim, o barracão só era fechados assim, não tinha segurança. A nossa segurança ali era Jesus Cristo, sabe? Porque era um barracão totalmente aberto, porque também tinha muita peãozada aí, era, nossa, coisa de sertão, coisa de nordestino mesmo, né? A nossa proteção é Deus. Quando a gente se posiciona a viver em tal circunstância, a gente se acostuma e é o que a gente pede para Deus, Senhor, nos proteja, porque é a única coisa que a gente tem, né? E aí eu fui para lá, eu tinha uns 6 anos, parece, uns 6 aninhos. Assim que a gente chegou de São Paulo, a gente morou em São Paulo por 2 anos, se eu não tô enganada. Eu fui pra lá, eu era bem bebezinha, gente, eu não sabia de nada. Voltamos de lá, eu tinha 5 anos.
A gente morou um tempo na casa do meu avô, aonde eu fiz o vídeo aqui pra vocês também, o vídeo de virada do ano, né? Pra quem não assistiu, vai lá assistir. Gente, a minha câmera no dia que eu gravei o vídeo, que é a câmera desse celular aqui, ela treme muito, mas só em tais partes do vídeo, não é todos os vídeos. Ou não é o vídeo todo, tá? E ali eu também tava começando a gravar, eu nunca tinha gravado assim um vlog de tantos dias, né? E ali é o lugar onde a gente morou, e eu não me lembro a época em que a gente morou lá, né? E a casa não tinha área na frente, ou não tinha área de trás, só tinha área da frente. E aí a gente morou lá por, parece que um ano, parece. Se eu não tô enganada. E aí, pra quem não viu o vídeo, vai lá ver o vídeo, tá bom, gente? Tá aqui, não sei se vai dar, deixar pra mim, não vai dar pra me deixar aqui, mas eu tô falando aqui pra vocês. Se vocês puderem ir lá ver o vídeo, vou ficar muito feliz, viu? E aí, gente, aí a gente voltou de São Paulo. Eu tinha 5 anos na época. E daí a gente pegou e foi pra lá, né? Morar lá nesse lugar, na Reflora, Brasil, que é uma plantação de eucalipto que tem aqui. Gente, pra quem não sabe, eu sou carolinense, né? Eu moro aqui em Carolina, no Maranhão, né? E aqui, a localidade aqui é no interior. Na Reflora Brasil é no interior. Tipo, fica, parece que a 22 quilômetros daqui da cidade. Aí a gente pegou e foi morar lá, né? Meu pai arrumou um serviço lá e foi ser encarregado da peãozada lá, do povo. E a gente morou lá por muito tempo, né? E o patrão do meu pai, ele era uma pessoa que... Era uma pessoa boa, gentil, era uma pessoa milionária, né? Mas só que ele não pagava meu pai direito, gente. Ele não pagava meu pai direito. E a gente, às vezes, graças a Deus, Deus nunca sequer deixou a gente passar um dia sem comer nada, sabe? Deus nunca deixou. E isso eu fico assim, tão emocionada. Isso me dá muita emoção quando eu lembro de tudo isso, né? Como ele trabalhava, meu pai sempre foi lavrador, né? Como ele trabalhava serviço braçal, além disso tudo, né? E tinha que manter a família dele, né? Que era eu, meu pai e minha mãe. Em 2010, em 2008, minha mãe teve meu irmãozinho, o Cauã, né? Aí foi isso. Aí, não, eu minto, morava eu, meu pai e minha mãe. Em 2008, o meu pai e minha mãe tiveram o Cauã, minha mãe teve o Cauã. E meu irmão também de criação, o Alessandro, também morava com a gente, né? É filho de um irmão da minha mãe que morreu um dia desse, em Engenhos, meu tio Dalci. E aí, gente, aconteceu assim que eu vou contar duas vezes acontecimento. Eu vou contar dois acontecimentos que Deus proveu, sabe? Eu não me lembro a data, eu não me lembro o dia, nem mês, nem o ano. Mas eu me recordo na época em que a gente morava lá, um tempo, minha mãe, ela só tinha feito o almoço, ela tinha feito o almoço e parece que só tinha arroz e feijão. Aí ela fez, e aí não tinha mais nada, nada, nenhuma mistura, não tinha mais nada, meu pai não tinha dinheiro, já tinha acabado tudo, sabe? E assim, gente, meu pai nunca foi pro mato pra assim, Deus deixar ele vir com as mãos vazias. E às vezes quando ele vinha com as mãos vazias é porque já ainda tinha mantimento dentro de casa, porque meu pai, ele na época ele caçava, né? Ele era caçador
E nunca aquela pessoa doente de caçar e ficar. Não, gente, ele caçava para nos alimentar, né? E assim, sempre foi uma pessoa caridosa, sempre foi uma pessoa boa, sempre foi uma pessoa grata a ele. Todas as vezes que matava um animalzinho, ele agradecia a Deus, né, por tudo. E até hoje ainda é assim, né? Meu pai, ele é uma pessoa bem doentinha, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ainda tá vivo ainda, graças a Deus, e vai viver por muitos anos. E depois eu conto aqui pra vocês a história do meu pai, quando vocês quiserem, aí eu conto aqui mais coisas da minha vida. Aí, pois é, Deus nunca tinha dado assim, aliás, meu pai nunca tinha ido pro mato assim, pra dizer assim, não, tem coisa dentro de casa, eu vou pro mato ali pra ver se eu acho mais alguma coisinha. Aí podia ser que ele vinha sem nada, né? Mas, tipo assim, nunca aconteceu, tipo, de casa, tá faltando as coisas em casa, ele ir pro mato caçar sem voltar nada. Não, nunca aconteceu. Aí, gente, quando foi nesse dia, eu não me lembro se ele tinha ido caçar, né? Às vezes ele matava um lambu, um anjaó, uma galinha d'água, né? Às vezes botava arma em armadilha, assim, né? Bem distante, claro, né? E aí, às vezes, pegava algum bichinho ou não. Aí, nesse dia, minha mãe pegou e fez o almoço, fez o arroz, fez o feijão. Eu não me recordo se tinha o feijão, gente, mas eu acho que tinha. Eu vi lá de longe, ela ajoelhada no pé da cama e disse assim, dizendo assim, Senhor, o almoço eu fiz, mas a janta é o Senhor que vai dar. E isso eu nunca me esqueci, né? Eu via ela de joelho, eu via ela orando, né? Eu também, desde criança, eu sempre conversei com Deus, né? Já depois de grande, já depois de adulta, é que eu vim saber quais eram os meus dons, né? Dons espirituais, né? E graças a Deus eu sou uma pessoa assim. Assim, para você ter um dom, você precisa buscar bastante, né? Aliás, não é nem para você ter um dom, não, falei errado. Para você saber qual é o seu dom, né? O Espírito Santo dá o dom para cada um de nós, que se nós pedirmos, ele dá, conforme a nossa pessoa, né? Conforme aquilo que a gente sabe fazer de melhor, né? E, e graças a Deus eu ouço, né? Quando estou bastante em comunhão com Deus, eu ouço Ele pelos meus pensamentos, não pelo ouvido, como uma pessoa está falando comigo, assim, eu escuto pelo ouvido, não. É pelos meus pensamentos. E eu sei quando é os meus pensamentos, eu sei. E eu também sei, claro, quando é Deus falando comigo, né? Aí na época, claro, criança não tinha. Era criança. Criança é criança, né? E aí eu escutei ela falar isso, né? E aí, quando foi de noite, sério, tinha acabado tudo. Não tinha nada mais. E aí a gente sentadinho lá, porque a gente lá não tinha nem banco, não tinha. Aliás, não tinha nem cadeira, não tinha. Tinha uns bancos assim, roliço, que botava uma forquilha aqui, a outra aqui, aí botava um banco assim, né? Porque como era um barracão com a peãozada, nesse dia a peãozada não tava lá. Aí parece que tinham ido. Parece que eles. Porque, tipo assim, tinha época que via gente pra trabalhar e tinha outra época que não. É assim, era por empleita, parece. Parece que o nome é esse. Aí nesse tempo não tinha, né? Eles não tinham ido, né? Aí não era a época deles trabalhar. Aí a gente tava lá sentado, né? Isso já tava dando umas 7 horas da noite e não tinha nada nas panelas. Nada, nada, nada. Quando foi assim umas 8 horas, a gente viu umas
3 ou era 4 motos. Como eu era muito pequena, não me recordo muito. Mas era 3 ou 4 motos vindo em direção lá em casa. Aí quando chegou lá, eram os irmãos da igreja. Na época, eu era da congregação cristã no Brasil, né? Gente, eu batizei com 12 anos, nunca me desviei dos caminhos do meu Senhor, nunca. Mais na frente eu vou contar aqui pra vocês a minha história de vida, tá bom? Agora não. Mas se me pedirem, né, conforme forem me pedindo pra me contar a minha história de vida, eu conto aqui pra vocês, sem problema nenhum, tá? Não é que eu faço uns 2 vídeos aí de continuação, mas eu conto. E aí, amores, na época eu era da congregação cristã, né, no Brasil. Aí hoje eu frequento a Assembleia de Deus, mas na verdade eu vou em todas as igrejas. Eu congrego, tipo, eu visito todas as igrejas, católica, inclusive o meu marido, ele é ortodoxo, da igreja ortodoxa. Aí, o importante é você ir para a igreja servir a Jesus, né? Não outro ser, né? Tem que ir para a igreja servir a Jesus. E o importante é isso, né? Não importa a igreja que você é, né? Então, assim, meus amores, aí chegou, né, os irmãos da igreja. Um que eu me recordo o nome dele é o irmão Twain, né? E chegaram lá com aquele sacão enorme, saco de fibra. Para quem não conhece, o que saco de fibra é um saco que ele tem uns linhos, umas linhas tira pequena, um saco grande, né? Ele chegou com aquele saco de fibra atrás na garupa, cheio, tava grande. E aí nós demos a paz de Deus, que lá a saudação é a paz de Deus. Aí a paz de Deus, irmão Gaspar. Aí o pai respondeu, ui, acho que meu cotovelo. Meu pai respondeu e todos nós também respondemos a paz de Deus, irmão. Aí como é que tá? Não, tamo bem, graças a Deus. E aí ele pegou e falou assim, e disse assim, irmão Gaspar, é porque o nome do meu pai é Gaspar. Ele disse assim, irmão Gaspar, hoje eu tive na cidade. Eu vou contar aqui, como eu me recordo pouco, eu vou contar assim, mais ou menos como é que foi, tá? Resumindo aqui como é que foi. Ele disse assim, irmão Gaspar, quando eu fui pra rua, pra cidade, que ele morava no canto, ele mora no Canto Grande, morava não. É um pouco bem distante lá de casa, da onde a gente morava. É tipo assim, a cidade fica aqui, o Canto Grande é um povoado, né, que tem escola, tem postinho, e a gente morava bem pra dentro, no pé de uma serra, que o nome da serra até é Serra do Leão, né? Leão, o povo chama Leão, né? Leão, né? Leão. Aí a gente morava no pé de uma serra, cheio de eucalipto ao redor. E aí, muito lindo, gente, lá. Aí ele pegou e disse assim, irmão Gaspar, eu fui na cidade hoje, aí quando eu estava lá no supermercado, fui fazer umas comprinhas, comprar o rango, né, do mês, ele falou. E aí, quando eu colocava diz que quando colocava um pacote de feijão dentro do carrinho, o Espírito Santo de Deus falava para ele colocar outro. Quando colocava outra coisa lá no carrinho, o Espírito Santo de Deus mandava colocar outra. Tipo, se colocava arroz, mandava colocar outro. Colocava feijão, mandava colocar outro. E assim por diante. Aí ele pegou e já sentiu, né, que era que alguém que tava, sentiu ali que era alguém que tava precisando. E aí ele pegou e chegou em casa, da casa dele, aí ficou perguntando, tipo, meu Deus, quem é? Me mostra quem é. Pedindo pra Deus, né, mostrar pra ele. E aí Deus falou, né, pra ele ir lá em casa. Lembrou do irmão Gaspar, né? Ele lembrou dele, né, do pai. E aí, gente, quando a gente abriu aquele saco, tinha tudo, sabe? Do arroz, do feijão, o óleo, carne. Moço, tinha tudo, até os temperos tinha. E
E aí, quando ele falou isso pro meu pai, ele disse: Ô, rapaz, foi Deus mesmo, foi de Deus mesmo, porque aqui tá peladinha, aqui tá sem nada. Hoje a mulher fez o rango, né? Fez só o almoço e não tinha mais nada. E aí, gente, aquilo ali, eu sei que Deus, ele fez tudo aquilo ali, mas ele sabia o quanto eu ia ser grata por tudo isso que ele tinha feito por nós ali naquele momento. Assim, eu sei que para muitos pode ser, ah, não, mas foi só uma coincidência. Não, gente, não foi coincidência. Coincidência é quando uma pessoa sabe, né, tipo, boatos. Aí vai lá, não, eu tô sabendo que a pessoa ali tá. Mas isso aí foi de Deus. Por quê? Porque a gente vivia num lugar onde não tinha nem energia, gente, lá não tinha energia. Lá era um barracão totalmente aberto. A única coisa que era totalmente fechado, que tinha porta, era só o quarto. O barracão de tábua, com palha, telhado de palha. Com o tempo que meu pai botou uma telha Brasilite, né? E... Mas era totalmente sem segurança. Se quisesse pular a parede do quarto para ir pro outro lado, tanto que eu pulava, menino, oh meu Deus do céu. Eu pulava, né? Que às vezes que a porta trancava, não dava para destrancar, e eu ia destrancar lá do lado de dentro, eu pulava. Então, se quisesse pular, dava para pular. A nossa segurança ali era Deus. E não tinha como ele saber de nada, porque era um lugar sem comunicação, ninguém tinha celular, meu pai não tinha celular, nós não tínhamos celular, não tinha energia. Então aquilo ali foi Deus, foi a mão de Deus. Então, o que eu tenho de agradecer a Deus por tanta coisa. Gente, isso é maravilhoso demais, demais mesmo. E a outra vez foi que também estava bem fraquinho as coisas lá em casa. E aí meu pai pegou e colocou uma espingarda lá, uma armadilha, né? Fez uma armadilha bem distante. Aí quando ele colocou a espingarda lá na armadilha, para matar era na, né, meu Deus, no carreiro de paca. Para quem não conhece paca, não tem nem como eu deixar uma foto aqui do bicho, né? Porque não tem como deixar não. Mas é um animal, paca é um animal. Que aqui no Nordeste é bastante conhecido, viu? Aí ele colocou a armadilha, né, lá no carreiro de paca. E aí em casa também tava, parece que só tinha um arroz, só arroz. Nesse dia que os irmãos chegaram lá com os mantimentos, não tinha mais nada, não tinha mais nem arroz. Aí já nessa outra vez, né, parece que tinha um arroz, mas não tinha mistura, não tinha nada mais, só o arroz mesmo. E aí meu pai pegou e colocou a espingarda lá na armadilha. E aí mal ele chegou em casa, a espingarda disparou. E isso na lua bonita. A paca não anda na lua bonita, né? Ela gosta mais quando a lua se esconde. Ela gosta de andar. E aí, gente, quando foi nesse dia, aí ele chegou em casa, terminou de fazer a armadilha, chegou em casa e foi banhar no brejo. Que a gente banhava lá era no brejinho, de isopor. Tinha feito um poço, de pegar água no balde, botar assim distante, né, para não cair água do corpo dentro do poço. E aí ele tinha chegado lá em casa, foi tomar banho no brejo, aí voltou, quando ele voltou a espingarda disparou. Aí ele ficou danado, assim, de raiva, não tem? Ele disse... Aí tinha um jumentinho de um vizinho nosso lá, que morava lá perto. Ele chama, é o seu Zé. Aí ele disse, eita, o jumento do velho Zé passou ali no carreiro. Eita, com certeza deve ter... Deve que foi ele. E o jumento, gente, ou o jumento o jumento era uma bênção de Deus, sabe? Aí ele pegou e ficou pensando que tivesse sido o jumento, né? Porque o jumento ele passava até cerca, eu acho que ele passava, porque ele botava ele lá no lugar dele, quando ia ver, não tava mais lá no cercado. Aí ele pegou e foi lá na espingarda. Quando chegou lá, ó a pacona.
grandona que Deus tinha mandado para nós, a nossa mistura do mês. Gente, aquilo ali foi uma maravilha, sabe? E ele disse assim, oxe, mas paca andar na lua bonita. Ele ficou impressionado, meu pai ficou bem. Mas no mesmo instante veio aquele sentimento, né? Foi Deus que mandou. Ali veio, a gente foi agradecer, né, a Deus por tudo. E é isso, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis trazer aqui, né, o dia em que a gente quase não teve nada para comer, mas a gente não passou um dia sequer sem comer nada, viu? E eu falei exatamente o que estava no título do vídeo, né? Graças a Deus, depois de grande, tá? Depois da nossa vida, de nós estarmos tudo grande, e graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada. E esse foi o meu testemunho aqui que eu quis trazer aqui para vocês. Eu sou muito grata a Deus por tudo, né? E é isso, eu espero que todos tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, ative o sininho para vir mais vídeo aí futuramente. Eu vou saber que vocês estão gostando do vídeo. E vai me ajudar bastante, meus amores. Me ajude aí a bater a meta de 1000 inscritos e as 4000 horas, tá bom? Porque disser que é fácil, não é fácil. Mas eu peço, né, a ajuda de todos vocês. Eu tô com a manchinha da espinha aqui no bigode. Eu peço a colaboração de vocês, que vocês possam estar me ajudando aí, né, batendo as 4000 horas de exibição e os 1000 inscritos. Eu tô precisando bastante da ajuda de vocês. Eu espero de todo o meu coração que vocês estejam gostando dos vídeos que eu tô postando aqui, tá? E conteúdos de marketing vai vir mais ainda, viu? Vou estar trazendo aqui mais conteúdo de aplicativo que eu vou estar testando para saber se é bom ou se não é, tá? E vou também estar trazendo meus vídeos de rotina, de vlogs e tudo mais, tá bom? Que todos fiquem com Deus. Eu sou muito grata a Deus por tudo. E é isso. O que eu tenho a dizer a Jesus é gratidão, muita gratidão e gratidão e gratidão, né? E que Deus abençoe a vida de todos, né? Que Deus abençoe nossas crianças também que estão correndo esse risco aí, Deus conforte cada um de nós, porque as coisas não tão fácil, né? Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Se inscreve, ativa o sininho, tá? Curte e comenta também, tá bom? E tchau!